Olá amigos, domingão, dia 5 de setembro, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões do dia 6 ao dia 10, sabendo que dia 7 é feriado e a bolsa estará fechada. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. O procedimento é bem simples, basta que na parte de baixo desse vídeo você clicar no botão inscreva-se, deixar o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser lembrado do novo conteúdo aqui gratuito dentro do canal. E lembre-se de aproveitar ao máximo o conteúdo existente, principalmente na parte de aprendizado. Nesta análise, nesse radar da semana, eu vou falar aqui de Ibovespa, depois eu venho falando de dólar, juros, DI 1F25, PETR4, Vale 3, SUSB3, KLBN11, Viva 3, Embry 3, EQTL 3, TOTS 3, CEMIG 4, MRFG3, ENGIE 11, TRPL4, MGLU 3 e ITUB 4, ou seja, aqui vão ser 14 ações comentadas, mais aqui dois futuros e o Ibovespa, o índice Ibovespa. Vamos então dar início e antes eu vou rodar a vinheta do radar da semana. Você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha, se esse conteúdo é útil para você de alguma forma, até mesmo em termos de aprendizado. Vamos então começar aqui pelo Ibovespa, olhando primeiramente gráfico semanal e mensal aqui do meu lado. Semanal, queda ruim na última semana, 3,1%, uma queda mais acentuada. Mas lembrando que o viés ainda é de baixo, ou seja, o cenário aqui no gráfico semanal de indefinição, uma expectativa de poder dar uma enrolada aqui no mês de setembro, expectativa, mas ainda mantendo uma chance de se ter uma mínima inferior a esse ponto aqui, que foi a mínima do mês de agosto, lá localizada em 114.801. É um ponto de suporte que pode parar de cair e começar a subir. E faz sentido dentro do que vem acontecendo. Se fizer isso aqui e gerar algum sinal de alta, aumenta a probabilidade de ter uma recuperação. Na minha opinião, fica um pouco mais maduro o Ibovespa, tecnicamente falando, em termos de simetria aí de tempo, daqui para cá. A gente tendo mais 1 a 2 semanas, ou seja, da segunda quinzena em diante do mês de setembro, a expectativa seria mais positiva para o Ibov de se ter algum processo de recuperação. Não que é uma garantia, mas é uma chance de ter esse processo de recuperação. Lembrando que a tendência de curto prazo é de baixa, gera que isso aqui é o gráfico diário, gera um sinal dessa tendência mudar de baixa para indefinida, se ocorrer aí a partir de segunda-feira a superação da máxima desse pregão. E ter aqui um movimento de subida, ficaria com um fundo ascendente e topos descendentes, que é uma sinalização de tendência indefinida. Aí ficaria indefinida aqui no curto prazo, que ficaria coerente também com a questão do gráfico semanal do preço ficar enrolado aqui entre as médias. Então esse é o cenário que eu vejo nesse momento como mais provável, mas não tenho viés aqui de alta nesse momento para o Ibov. No dólar nós tivemos na última semana do mês, uma pancada para baixo, que já comentado na última semana, ou seja, isso gerou no último radar da semana, isso gerou um viés mais negativo aqui pelo gráfico semanal. E olhando para o gráfico mensal, o fechamento do mês terminou respeitando a região de fundos anteriores, ou seja, um cenário aqui de retângulo, mas com desafio de voltar para cima da média e dessa região de fundos anteriores, ponto mais testado. Não conseguiu se manter ali acima da região em torno de 5.226 principalmente, e a média está aqui nesse momento na casa dos 5.231,5. Seguimos dentro de um movimento, tecnicamente falando, de um movimento de alta no gráfico mensal. Se olharmos aqui, voltar aqui para o gráfico semanal, esse é um movimento de alta, que aí no gráfico semanal a gente tem uma tendência de alta, mas com fraqueza dessa tendência por conta dessa retorno do preço para baixo dessa região aqui, para baixo das médias, enfim. Ainda mantém para essa próxima semana um viés mais baixista. Só que não teria uma expectativa tão forte para baixo por conta do movimento técnico ali de subida do gráfico mensal. Mas por enquanto, dólar mostrando fraqueza aí no movimento de subida. E se olharmos para o gráfico diário, a forma como está subindo também, está corrigindo a queda, é mais fraca, ou seja, o movimento fica mais lateral, correção no tempo. Então no decorrer dessa próxima semana chegou
a ter algo aqui que gera um topo descendente, foco muito mais em operações na ponta vendedora para quem está atuando principalmente em operações de curtíssimo prazo de day trade. Seguindo aqui agora para o DI, nós tivemos na semana passada um sinal de baixa contra a tendência de alta. Então isso significa dizer o quê? Que a expectativa depois de um sinal de baixa da semana retrasada é que tivesse ou um movimento de queda ou um movimento lateral, ou seja, de ter correção. Então quando a gente tem um movimento, quando a gente tem uma tendência de alta mais forte aqui no gráfico semanal, a expectativa num processo de correção é que a gente não tem algo relevante para cima. É o que está acontecendo com o Ibovespa. A tendência de baixa no curto prazo, a expectativa é que os movimentos de subida não ganhem tanta força, porque a tendência de baixa aqui é o contrário, a tendência de alta, a expectativa é que os movimentos de queda não ganhem tanta força. E é isso que aconteceu no gráfico semanal e por enquanto vai apontando para essa movimentação mais lateral. Mesmo com essa semana forte para cima, pode vir a romper aqui? Sim, só que eu não teria uma expectativa de ser um movimento muito relevante para cima, porque a correção foi muito pequena em relação a todo esse movimento aqui de alta. E olhando para o gráfico diário, que vai colaborar com essa leitura, que já tem uma resistência ali por volta dos 987 e o ponto mais alto de resistência na faixa dos 10,13. Ou seja, nessa faixa de preço acontecendo aqui no decorrer dessa próxima semana alguma formação de topo abaixo do topo anterior, reforça a chance de um cenário mais de indefinição da tendência aqui no gráfico diário e se ter justamente aquela lateralização no gráfico semanal, que é a expectativa inclusive para o Ibovespa, só que aqui a tendência é o contrário, a tendência aqui no gráfico diário é de alta, lá no Ibovespa é de baixa. Se gerar um fundo ascendente lá no Ibovespa, aqui gerar um topo descendente, que fomenta, né, aumenta a probabilidade de se ter no gráfico semanal a lateralização aqui do preço, e o Ibovespa, se gerar um fundo ascendente, aumenta a chance de ter um movimento mais lateral do preço pelo gráfico semanal. Mas de maneira geral, olhando para o DI aqui, olhando para o gráfico mensal, nós estamos ali no terceiro mês de um movimento de subida, de um dos movimentos que vem fazendo ali basicamente 3 para cima, 3 de correção de força, está em cima ainda uma zona aqui de resistência, mas o viés continua sendo de alta. A tendência no gráfico mensal é de alta, que é ele médio para longo prazo, a tendência do gráfico semanal é de alta, a tendência do gráfico diário também é uma tendência mais positiva. Então, de maneira geral, está alinhado para cima. Mesmo que tenha um processo de correção, esperaria menos para baixo e ainda mantendo a expectativa maior de subida, pensando num prazo um pouco maior, enquanto o mercado não gerar nada contrário ao que nós temos aqui no gráfico. Seguindo agora para as ações, vou falar aqui primeiramente de PETR4, que teve uma semana péssima, depois de uma semana boa, de 7% de alta, acima de 7%, teve uma semana com queda de 7,6%. Onde? Na zona de resistência. Então a Petro bateu lá, gerou um topo numa zona de resistência, deixando o seu cenário mais... aumentando a probabilidade, olhando para o gráfico mensal, de se ter isso aqui, ó. Subiu, bateu na resistência, igual bateu aqui, ó, de se ter esse processo, só que em vez de dar a pancada para baixo, a minha expectativa seria algo mais lateral, ou seja, o mês pode ser de baixo, mas algo mais lateral, com ainda focando mais em ter o rompimento de tudo isso aqui para cima, ou seja, a região dos R$29 ser rompida aí para cima, no médio a longo prazo para ação. E aí, olhando para um gráfico diário, não vejo muita alternativa de entrada, a não ser arriscar em cima dessa zona de suporte, superação da máxima de um candle anterior, batendo nessa zona de suporte topo anterior e mais dois fundos anteriores, que aí tentaria pegar algum movimento de subida, pelo menos para uma região ali na faixa dos 27,80. Essa seria uma operação um pouco mais arriscada. A tendência não é mais de alta no gráfico diário no curto prazo. Por outro lado, se essa ação ficar aqui de forma lateral, pelo menos uns 3 pregões essa próxima semana e gerar um pivôzinho de baixa, dá para arriscar uma operação de venda tentando pegar um movimento para esse fechamento de gap aqui, mas principalmente para essa zona de suporte, que vai ali de uma região de 24,80 a 24,76, enfim, região dos 24,80. Primeiro nível de suporte abaixo dessa região aqui vai ficar lá no fechamento do gap, na máxima em R$ 25,27. Vale 3, gráfico semanal, semana de queda de 2,07%, superou a máxima da semana anterior, mas foi lá e perdeu a mínima. Então aqui o ativo segue um pouco mais apontando mais para baixo, dentro do gráfico semanal, mensal dentro de um movimento de correção natural, depois de quando eu falo natural, a maioria entra no desespero, que é até normal quando não se entende bem na questão da renda variável.
Olha o tamanho desse movimento de subida, então aumenta mais a probabilidade de se ter uma correção. Então é natural que a empresa está quebrando? Não, é um processo de correção do preço que pode parar em cima de uma média móvel e gerar um novo sinal para comprar pensando num prazo maior, mas não existe esse sinal ainda na Vale 3. E com base no que está acontecendo aqui, risco maior para as operações de compra de curto prazo. Está em cima do suporte ainda? Está aqui, ó. Região ali de um topo anterior, região desse topo aqui, enfim, está em cima desse nível de suporte, principalmente ali em torno dos R$ 98,00. E ainda tem um gap aqui em 96,96 a 95,50. Num gráfico diário, para buscar alguma compra, eu olharia só para uma compra assim, ó, se fizer isso. Se não fizer, prefiro ficar de fora mesmo que o preço suba. E o meu interesse maior, baseado ali na leitura do mensal e do gráfico semanal, seria o quê? De buscar alguma operação de venda aí no decorrer dessa próxima semana, se gerar a entrada aí para mim, gerar mais uma mínima ascendente pelo menos, para depois lá na quarta-feira, contabilizando isso aqui segunda-feira, algo assim, e depois terça é feriado, quarta-feira gerando ali uma sinalização para baixo para arriscar uma venda de swing trade na Vale 3. Seguindo para as próximas ações, vou falar agora de SUSB3, que vou falar pelo gráfico semanal. Teve uma semana muito forte semana passada. Em vez de voltar para baixo do nível de resistência que ela superou aqui, que é no topo anterior, uma região principalmente por volta dos R$ 61,00, essa ação continuou acima dessa região, girou um candle de indefinição, que traz a possibilidade de se arriscar uma compra. Uma das alternativas seria o rompimento disso aqui tudo. Ou seja, superar as duas máximas aqui dessa semana e da penúltima semana. 62,61 e 62,91. Olhando para o gráfico diário, seria o quê? Um pivô de alta. Depois dessa pancada para cima, a ação da tendência de alta, pivô de alta. Qual seria a outra alternativa de entrada? Se fizer isso aqui, ó, e gerar um sinal de alta sem perder essa mínima, preferencialmente também seria outra alternativa, ou seja, mais umas 2 a 3 máximas descendentes para gerar alguma compra. E aí dentro desse setor, já indo para o gráfico diário, né, seria KLBN11, para buscar aqui KLBN11, para buscar alguma entrada um pouquinho mais arriscada pelo gráfico diário. Quando falo um pouquinho mais arriscada, porque depois de ter voltado para cima dessa região aqui, ó, ela foi lá, voltou bastante para baixo dessa região, perdeu as mínimas desses dois candles aqui significativos, então um sinal um pouco mais negativo e está abaixo das médias. O que apoiaria compra aqui? Suporte, topos anteriores, sinalização de alta, um candle de força fechando ali na máxima do dia, e a possibilidade de montar um fundo ascendente, só que é uma entrada para baixo da média. Eu pego aqui o Fibonacci nesse movimento de subida para ver o quanto recuou metade do que subiu, o que já é algo bom, e para arriscar seria uma entrada na superação dessa máxima, que aí é o lado negativo, que é ali para baixo da média, que já funciona como resistência, stop abaixo da mínima desse candle, tentando pegar um movimento no mínimo para cá, que já gera uma relação de risco-retorno ali de 1 para 1,5, e logicamente tentando pegar um movimento mais longo com boa relação risco-retorno já para essa região aqui dos R$ 27,35, uma faixa de preço mais testada aqui pelo papel. Então essa seria uma alternativa de entrada, sabendo que o stop vai ficar em 25,05. Depois disso, Viva 3 está dentro de uma tendênciazinha de alta, vou falar assim, ó, algo assim. E para mim isso aqui tudo é um processo mais de correção desse movimento de subida. O fato é que a ação está em cima também de topos anteriores, 1, 2, 3, tem até uma máxima aqui anterior que pode botar um pouquinho mais para baixo. Está em cima dessa região que traz a possibilidade de se buscar compra ou nessa superação de máxima, ou aqui superando essa máxima, ou mesmo se tiver mais máxima descendente, também superando quebrar a sequência de máximas descendentes. Quebrar essa sequência no decorrer dessa próxima semana seria a alternativa de abrir uma compra nesse papel, sabendo que o stop vai ficar abaixo da mínima do fundo, que foi gerada da mínima do movimento de queda, onde parou de cair e começou a subir. Tentando pegar o quê? Uma nova movimentação para cima do preço da Viva 3. Então é ativo para ficar atento aí nessa próxima semana. Embraer. A ação caiu bem na sexta-feira, caiu 4,48%, fechou para baixo da média. Vou pegar aqui o Fibonacci em cima do último movimento de subida do gráfico diário, que está dentro da tendência de alta. Até botar aqui mesmo, para mim faz mais sentido aqui, porque aqui foi onde parou de subir.
Ela tentou manter aí o movimento de subida, mas abortou mesmo tendo essa máxima aqui. E essa região dos 21,35, passando por esse topo até os 20,63, é a região, se for para arriscar alguma entrada, seria a região para buscar alguma compra usando o Fibonacci. A outra forma seria o quê? A ação está aqui dentro do movimento de queda, se próximo pregão já gera algo assim para cima e supera a máxima do que no anterior, também alternativa de compra no decorrer dessa próxima semana. Então ficariam atentos na questão de uma compra de swing trade nessa ação. Desarme essa entrada se voltar muito forte aqui para baixo, se a entrada já passar a ser abaixo dessa região de topo aqui dos R$ 20,79, R$ 20,80. O outro ativo é a EQTL3. Na verdade, vou começar a passar por ativos do setor elétrico que estão melhores configurados. Setor de energia. Aqui nós temos uma zona de resistência que foi superada. EQTL3 gerou uma volatilidade muito forte no último pregão, mas é bom ficar atento na questão de quais são as alternativas. Ficou aqui de lado, gerou pivô de alta, ok, buscar a operação de compra. Segundo, que me chama mais atenção, gerou mais alguns candles com máximas descendentes em cima do suporte da média do gap de corpo aqui na faixa dos gap no fechamento lá nos 25,45, suporte que eu considero mais importante ali do gap, junto com a média. Isso aqui gera a possibilidade de abrir uma compra na ação. Então isso seria o principal motivo ali, juntando com toda uma zona de suporte, gerou um sinal de alta nessa região, é um sinal que não que vai subir, mas que gera a possibilidade de você tomar risco, com risco controlado, um stop abaixo da mínima do fundo que foi gerado, e tentando pegar uma boa relação risco-retorno a favor da tendência de alta de curto prazo, tendência de alta pelo gráfico mensal também, olhando para o gráfico semanal também dentro de um movimento de subida. Então, enquanto estiver dentro de um cenário mais positivo, dá para arriscar a compra e tomar risco em cima de níveis de suporte na EQTL3. TOTS 3 também gerando um retorno ali para a média e em topos anteriores, ficar atento que precisaria de mais 1 a 2 candles aqui para buscar alguma compra de fundo ascendente no decorrer dessa próxima semana. Então, mais um ativo aí para ficar de olho, com possibilidade de entrada a favor da tendência do gráfico semanal, do gráfico diário, do gráfico mensal, enfim, ativo alinhado também para cima. CEMIG 4, ação que precisa corrigir um pouco mais para abrir uma compra de swing trade. Dalton, compraria já aqui? Não compraria. Teria que ficar muito mais candles aqui de lado para comprar um pivô de alta, porque a média se aproximando do preço. Isso aí animaria mais para ter uma melhor relação risco-retorno. Agora, o que mais chamaria atenção para a compra é um escorregar aqui mais para baixo, lá no final da semana buscar alguma entrada de fundo ascendente, mais próximo possível da média móvel de 13 períodos. Mas é um ativo que eu ficaria realmente, pode até não ser nessa semana, ser na outra semana, ficar atento nesse processo de correção, um objetivo de tentar pegar uma compra a favor de um novo movimento de alta, um movimento de expansão a favor da tendência de alta do gráfico semanal, mensal e diário. MFG3 da mesma forma, num processo aqui que gerou uma pancada para cima, rompimento, mas aí o Keno na sequência falou assim, não, falso rompimento, mas não deu sequência para baixo. De maneira geral, tem um suporte aqui, tem a média móvel 3 períodos, enfim, gerou movimentação dessa forma aqui, de mais umas duas máximas descendentes, sinalização de fundo, nessa próxima semana, compra de swing trade, na minha opinião, a favor do movimento de subida do diário, do mensal, da tendência, enfim, está alinhado para cima. Muda a tendência da Marfrig de curto prazo se ela voltar para baixo dessa região aqui, que era um topo anterior, passou a ser um fundo, volta para baixo da média, ou seja, se tiver um movimento gerando algo assim, terminei fazendo algo que eu não queria fazer, dá um ESC aqui, e se gerar algo assim, perdendo essa mínima, aí sim, anularia a tendência de alta de curto prazo e, consequentemente, a possibilidade de compra de swing trade no papel. ENGIE 11, voltando para o setor elétrico, então nós temos aqui uma tendência que vinha de alta, e aí faz uma tendência mais para indefinida, ficando no cenário mais de definição. Quais são as alternativas de entrada, então, em ENGIE 11? Seria aqui a perda de força na queda e tentar pegar uma entrada aqui já, tentando pegar um processo de compra mais no suporte e saída nas resistências. E a que chama mais atenção seria um movimento de subida, 1 a 2 candles aqui rompendo essa máxima aqui, desses dois topos, né? Se romper essa máxima aqui, rompendo o outro também, 45, 47, para abrir uma compra, tentando pegar um movimento maior de subida, que se romper justamente isso aqui, esses dois topos, rompe isso aqui e aumenta a probabilidade de caminhar para essa região de topo, que tem uma resistência lá nos 47 e 77.
TRPL4 também setor elétrico. Essa aqui teria que ficar um pouquinho mais de tempo aqui de lado para olhar para a compra no rompimento disso aqui tudo, ó. Isso seria algo mais positivo para entrar comprando. Meu interesse maior seria justamente para abrir compra no rompimento disso aqui. Então tem que acontecer mais pregões aqui de forma lateral, pode ficar aqui assim mais alguns pregões, mas aguardariam um rompimento dessa máxima de sexta-feira, que foi de R$ 25,11 para abrir alguma compra. E aí, depois dessa máxima, eu aguardaria justamente mais pelo menos uns 2 candles para abrir uma entrada no papel. Não, no terceiro candle em diante. Ou seja, a gente falando de terceiro candle em diante, a gente está falando de quinta ou sexta-feira. MGLU3, agora falando não de ativos que vão gerar compra. Até gerou uma sinalização de alta em cima do suporte, mas ainda é dentro de uma tendência de baixa. Tecnicamente falando, dentro de uma tendência de baixa, apesar de ter sido em cima do fundo anterior, mas o fundo ainda é descendente. Muda a tendência para uma tendência de alta se confirmar um W aqui, ou seja, um movimento de subida na MGLU3 voltando para cima dos 19,70. O que eu estou destacando aqui é porque ela gerou 2 candles ali, um de indefinição e agora um de recuperação em cima do suporte do gráfico semanal, que traz espaço para ter alguma correção. Não exigiria tanto para cima. Para quem está comprado, colocar o stop aqui. Para quem resolver arriscar a entrada aqui nessa superação de máximo, o stop vai estar aqui embaixo. E avaliar ali ou saída aqui nessa região, que seria uma relação de risco-retorno menor do que 1 para 1, ou um pouquinho mais acima para ter pelo menos uma relação de risco-retorno de 1 para 1. E para outro tipo de entrada, ou no rompimento disso aqui tudo, formação de um W, ou a partir da formação do W, pivô de alta ou fundo ascendente para cima, pelo menos dos 19,55 a 19,70. E ITUB4, que semanal começou até bem a semana, rompendo essas máximas aqui. Quem entrou comprando com stop aqui pelo gráfico semanal, stop está aqui embaixo. Gerou um sinal ruim, muito ruim. Se eu pegar o gráfico diário aqui, ó, que tinha ali um pivôzinho de alta também na ITUB4, gerou um pivôzinho de alta, voltou para baixo desse candle, seria um sinal de saída, segundo sinal de saída quando perdesse essa mínima, saída também swing trade, outro sinal de saída se perdesse essa mínima, enfim, uma série de sinais. Isso aí, se alguém ainda vou colocar um stop aqui, um stop abaixo de um suporte, aqui seria o ponto. Então, de maneira geral, o cenário gráfico dessa ação, se for para abrir compra dentro de um contexto de lateralização do preço, esse movimento atual de queda aqui de 2 candles teria que estender mais para mais uns 2 candles pelo menos aqui, fraqueza nessa região de suporte, fraqueza para cair e para gerar uma compra aqui na superação na máxima de um candle, tentando pegar um movimento até a zona de resistência, trabalhando basicamente dentro de um retângulo. Mas se ela acelerar o movimento de baixa e enfraquecer o movimento de queda aqui embaixo, também seria outra alternativa de entrada, tentando pegar um movimento para a região dos R$30 inicialmente. Sendo para um perfil um pouco mais arrojado aí na ITUB4, que o sinal que foi gerado ali pelo gráfico semanal deu uma desconfigurada na expectativa de subida de curto prazo no papel. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesse radar da semana. Desejo a você uma excelente semana, com um feriado bom aí no dia 7. E nos veremos aí no próximo pregão. Um grande abraço.